Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando do notebook Lenovo ThinkPad, que vem com processador i5, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Um notebook muito bom aí para você utilizar no dia a dia, tá? Principalmente aí quem faz o uso corporativo mais intenso, que utiliza planilhas grandes, aplicativos pesados e etc. É um notebook que vai se dar muito bem nesse tipo de situação, e caso você utilize também para coisas mais simples, é um notebook que também vai se sair muito bem. No vídeo de hoje não vai ter o alerta de preço, porque o notebook não está mais disponível para venda, mas ele é um notebook que pode voltar ainda, então é interessante a gente falar dele. Então vamos começar analisando as imagens desse notebook. Começando pela imagem principal, temos um notebook aqui muito bonito, com a carcaça padrão da Lenovo, né? Então vamos ter todo aquele design que praticamente todos os notebooks da Lenovo têm, menos os notebooks gamers, que é um design padronizado dos notebooks mais baratos para os notebooks mais caros. Além disso, é uma estrutura muito boa. Vamos ter aqui em cima uma abinha para facilitar a abertura de tela, proteção de privacidade para a câmera, a própria webcam com um LED para indicar se está sendo usado ou não, e microfones. Lembrando que o webcam de notebook geralmente não tem uma qualidade muito boa, então caso você precise estar constantemente em chamada de vídeo, pode ser interessante aí você utilizar uma webcam externa ou algo do tipo, tá? Ao redor do notebook temos bordas que não são tão finas, o que garante uma melhor resistência do notebook, né? A tela fica mais segura. E aqui embaixo temos a dobradiça inteiriça, que é um tipo de dobradiça que tende a durar mais. Existem menos relatos de quebra para esse tipo de dobradiça. Abaixo temos todo o teclado do notebook, mais o teclado numérico também. E aqui temos o touchpad, mas que em breve a gente fala melhor dessas características. Aqui podemos ver a logomarca da Lenovo, e na parte de trás do notebook também tem a outra logomarca. Na imagem seguinte temos aqui praticamente só a frente do notebook, que dá para ver melhor alguns detalhes, como o botão de ligar que fica fora do teclado, né? O que evita aí possíveis acidentes se você está digitando no Word, está fazendo um trabalho importante e sem querer apertar no botão de desligar ali e perder sua linha de raciocínio, né? Que vai aparecer uma notificação perguntando se você quer desligar o notebook ou não. Isso é bem chato. É bom a gente ter um trabalho contínuo, e nesse tipo de notebook aqui com o botão de ligar fora do teclado é muito improvável que isso venha a acontecer. Aqui temos uma das laterais do notebook e aqui mais uma lateral onde a gente fala das portas, mas antes eu tenho que falar a respeito do teclado. Peguei aqui a imagem do teclado bem completinha. Temos aqui o teclado do notebook, onde podemos ver um pequeno rebaixamento que auxilia na digitação, né? Então você consegue ter um espaço melhor para digitar, um ângulo melhor de digitação mais confortável, apoiando a sua mão na base do notebook. Uma vantagem do teclado é que ele vem com teclas multimídias exclusivas para áudio, tá? Não são todos os notebooks que vêm com isso, então você pode estar ouvindo a sua música e pausar, pode parar e avançar ou retornar pelo próprio teclado do notebook sem precisar abrir o aplicativo. Aqui não vai aparecer a tecla cedilha, mas o notebook chega na sua casa com a tecla cedilha, porque essa foto aqui é no padrão americano, e aqui em cima temos diversas teclas multimídias para te auxiliar no dia a dia. Temos um touchpad relativamente pequeno, mas com boa sensibilidade, e aqui tem o que a gente já comentou a respeito do notebook, e podemos ver também melhor aqui a parte de cima, né, onde tem a proteção de privacidade da câmera, além da abinha para facilitar a abertura da tela. Agora vamos falar a respeito das portas desse notebook, começando pela lateral direita, onde temos uma saída USB, que basicamente serve para você conectar tudo que é possível via uma porta USB, né, um mouse, um teclado, um webcam e etc, e as demais coisas. Depois da porta USB temos uma saída para cartão de memória, que é o cartão grande, o cartão SD, onde vai o cartão micro SD dentro. Isso é bem útil para quem tem câmeras de segurança ou para quem trabalha com fotografia, que acaba utilizando muito cartão de memória. Esse notebook, apesar de não ser indicado para edição de fotos, ele tem um poder de processamento bem legal, que pode auxiliar sim na hora de editar uma foto, de fazer algum trabalho. Além disso, para quem tem câmeras de segurança que armazenam as imagens em cartão de memórias, também é uma boa para você salvar, para você armazenar ou até mesmo reproduzir aí as gravações da sua câmera. Depois temos um botão aqui de reset, tá? Que você pode cutucar com agulha ou com palito de dente, que serve para você forçar o notebook a reiniciar caso ele esteja travado. E depois temos um LED que indica se o notebook está ligado ou não, que é muito útil no dia a dia para evitar que você guarde o notebook ligado dentro de uma mochila e ele porventura venha a sobreaquecer. Na lateral seguinte vamos ter a porta para carregar o notebook e um LED para indicar se está carregando ou não, mais uma saída USB, totalizando apenas duas saídas USB comuns, que pode ser um problema para quem gosta de utilizar um teclado e um mouse separados, né? No caso de utilizar um teclado e um mouse separado, você acaba ocupando essas duas portas que já estão livres. E aí entra um grande problema, porque caso você queira conectar um pendrive ou outro dispositivo USB, você vai ter que tirar o teclado ou o mouse para utilizar, né? Para conseguir utilizar. Se você costuma utilizar o teclado
teclado e o touchpad do próprio notebook, isso não vai ser um problema para você. Depois temos aqui uma saída HDMI que serve para você utilizar para projetar a tela do notebook ou para também utilizar um monitor externo, né, para usar duas telas ao mesmo tempo. É muito útil tanto para estudantes como para o ramo corporativo, também para quem vai trabalhar com algum tipo de edição fotográfica. Lembrando que esse notebook não é totalmente recomendado para isso, mas devido às configurações dele você consegue fazer alguma edição, alguma coisa do tipo. No geral, um professor pode utilizar para dar suas aulas utilizando slides, o estudante pode usar para apresentar um seminário, um editor de imagens pode utilizar para apresentar as imagens em uma tela maior para o seu cliente, e por aí vai, né? Um contador pode utilizar para apresentar relatórios financeiros. É um notebook que daria conta muito bem desse tipo de coisa e também é muito útil por conta dessa porta. Depois temos uma saída USB-C, você pode utilizar ela para transferir dados ou até para carregamento de alguns dispositivos. Hoje em dia ela não é tão utilizada, mas ela serve para uma diversidade de coisas, inclusive também para você conectar um hub USB para aumentar as portas USB desse notebook. É bem interessante, é uma porta muito útil. Por último aqui temos a saída mista, né? Uma saída e uma entrada para microfone, é o combo de áudio que eles chamam, e serve para você conectar o fone de ouvido que tem uma única entrada, né, para usar tanto o microfone como o fone de ouvido. Caso o seu fone tenha duas entradas, você precisa de um adaptador que converte essa portinha aí em duas, e aí você consegue utilizar normalmente o seu fone, tanto o microfone como o áudio. O ponto negativo é que não tem a entrada RJ45, que seria uma entrada para cabo de rede. Então, se você vai utilizar esse notebook no trabalho e seu trabalho não tem disponibilidade Wi-Fi, você não consegue se conectar à internet de outra forma porque ele não tem a saída RJ45. Ou se você precisa de uma conexão veloz e mais estável e gosta de utilizar a internet via cabo, nesse notebook infelizmente isso não vai ser possível, porque ele não tem essa porta disponível. Mas ele conta com o chip Wi-Fi, né, que vai te atender muito bem nos locais onde tiver disponibilidade de conexão via wireless, via rede, aliás, via sinal, né? E no geral, talvez essa seja uma porta que vá fazer falta para algumas pessoas e para outras pessoas nem vai fazer diferença não existir ela nesse notebook. Agora que a gente já falou das imagens, né, vamos falar agora das especificações técnicas. Não se preocupe, eu vou falar de uma forma que todo mundo possa entender. Aqui as especificações começam pela memória RAM, que conta com 16 GB, tá? A memória RAM é um tipo de memória não permanente. Você não salva arquivos nela, não salva música, não salva foto e nem nada disso. Ela serve apenas para que você consiga rodar aplicativos. Então você tem uma quantidade aqui de 16 GB de RAM. Como funciona essa memória RAM? Vamos supor aí que você tem essas 16 GB e você pretende abrir o Facebook. Quando você tem essas 16 GB e você abre o Facebook, você vai consumir uma parte dessas 16 GB, tá? E vamos supor que além do Facebook, você também quer manter o WhatsApp aberto. Então, utilizando o Facebook e o WhatsApp ao mesmo tempo, você vai consumir duas partes dessa memória. Pode acontecer de tantos aplicativos estarem abertos ou aplicativos muito pesados rodando de encher essa memória. Quando ela enche, independente do computador, se ele for o computador mais potente do mundo, se ele tiver com a memória RAM cheia, você tem um problema, porque ele vai começar a travar. E para resolver, você teria que fechar os aplicativos para liberar essa memória. Mas qual é a quantidade ideal? Para quem vai usar no dia a dia, o mínimo seria 8 GB. Então aqui você tem o dobro. Então tem bastante memória ali. Se você pretende utilizar esse notebook para fazer alguma edição fotográfica, algum design gráfico, aí você já tem um mínimo de 16 GB e ele está dentro do mínimo da maioria dos softwares. Descendo aqui, nós temos a tela, que é o maior problema desse notebook. Ele tem uma tela de 15.6 polegadas e também é uma tela HD, como podemos ver aqui embaixo. HD 1366 por 768 anti-reflexo. A vantagem dessa tela é que ela tem 15.6 polegadas, ou seja, ela tem um tamanho, de certa forma, padrão dos notebooks. A maioria deles conta com esse tamanho de tela, então para achar uma mochila, para achar uma bolsa, para achar algo do tipo, não vai ser difícil para você. Mas ele tem uma tela HD, que é uma tela de baixa resolução. Então se você pretende comprar esse notebook para uso em design gráfico, aí você já precisa utilizar um monitor externo, uma tela externa, porque ele não vai passar fidelidade de cores e também não vai te servir muito bem. A vantagem é que essa tela vai economizar mais energia, porque ela tem um DPI menor, uma densidade de pixels menor, então ela consome menos energia. Porém, você tem um espaço menor para trabalhar e uma qualidade reduzida também, que muita gente, inclusive, não se acostuma. Então, caso você queira se aproveitar só do hardware do notebook, né, você pode utilizar o monitor externo para aproveitar o hardware dele. Depois da tela, temos o SSD, que é de 512 GB. O SSD é o armazenamento do notebook, é um tipo de armazenamento permanente. É nele que você salva foto, é nele que você salva música e etc. Um SSD de 512 GB é um tamanho bem razoável para a maioria das pessoas, então muita gente vai se beneficiar
beneficiar dessa quantidade de armazenamento. Se você trabalha com contabilidade, provavelmente você não vai encher isso tão rápido, porque a maioria dos contadores hoje em dia utilizam o armazenamento em nuvem, como também a maioria dos usuários já fazem isso, né? Ou seja, é um armazenamento que está ali para servir nos aplicativos que você precisa com urgência, que você já deixa instalado no computador. Se você for baixar jogos, né, que esse notebook vai conseguir rodar alguns jogos, aí você já vai consumir isso muito mais rápido e por aí vai. Lembrando que não vem 512 GB livres, tá? Porque o sistema operacional do computador ele já consome ali, ele já toma uma parte para ele, então tira daí 25 GB que vai ficar o restante livre para você utilizar. Depois temos o processador, que é o i5-1235U, e aqui a gente precisa falar bem a respeito disso, né? Para você entender esse processador, a gente tem que conhecer a linha Intel. A Intel começa lá no Celeron e no Pentium, que são dois processadores para uso básico. Depois vamos para o i3, que já é um processador bom para estudos e para trabalho, já dá para iniciar nesse mundo. Depois temos o i5, que é um processador que dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. É o famoso quebra-galho, é o famoso funcionário da empresa que faz tudo. Só que ele não faz também tudo muito bem, mas ele se sai bem na maioria das tarefas e muita gente prefere ele por conta disso, que ele é um custo-benefício que atende a maioria das tarefas. Bom, temos aqui o i5, que é o que está nesse computador. Depois do i5 tem o i7 e o i9, que são processadores para quem precisa de super processamento, né, para quem precisa de um processador super potente mesmo. No caso do i5 aqui que estamos falando, é o i5 da 12ª geração. A geração quer dizer mais ou menos quando esse processador foi fabricado, né? E qual é a geração dele de fato. A 12ª geração é uma geração ainda recente de processadores, então foi fabricado provavelmente lá por 2020, 2021 por aí, ou um pouco antes, ou seja, é um processador ainda bem atualizado. E então quer dizer que ele é veloz, que ele é rápido, ele é eficiente, ele consome menos energia e produz bons resultados. E falando sobre energia, o final desse processador tem a letra U. Se você vê um processador com a letra U no final ou H, o U significa ultra low, super baixo, que ele tem um baixo consumo de energia, um processador voltado realmente para o notebook que tem uma bateria que dura mais. Se o seu processador tiver o final H, ele é de Weak Performance, ele toma alta performance, ele consome mais energia e também fornece mais desempenho. Não significa que o U vai ser muito pior do que o H, mas ambos têm duas finalidades diferentes, né? O U é voltado à economia de energia, o H, independente da economia de energia, ele quer fornecer bastante performance, mas o i5 ainda é um processador muito bom no geral. Agora que a gente já falou de memória RAM, já falou de tela e armazenamento, a gente tem que falar agora do sistema operacional, que no caso desse computador aqui é o Windows 11 Home, que é um sistema operacional bem atual e a maioria das pessoas vai se encaixar muito bem com ele. Ele é voltado à produtividade, é fácil de usar e praticamente a maioria dos aplicativos disponíveis no mercado também são voltados para ele. Mais ou menos em uma semana você já está craque no uso desse sistema. Aqui tem várias outras informações também que você pode conferir, caso você queira. Aqui são as portas que eu já falei. Temos aqui informações sobre garantias e etc, né? Mas a gente tem que se atentar a alguma coisa agora, que são as avaliações. O que as pessoas que compraram esse notebook têm a dizer sobre ele, né? Será que elas realmente gostaram? É o que a gente vai ver agora. O Cássio Kate, eu não sei falar esse nome. Para um usuário comum, atendeu plenamente às expectativas, forma construtiva, desempenho, LEDs indicadores de ligado de non-lock e caps lock, para mim um ótimo custo-benefício. Às vezes a pessoa acaba errando a opção e coloca aqui que não recomenda, mas na verdade recomenda. Simão falou que ele tem ótimos recursos, né? Produto de excelente qualidade, rápido na abertura das páginas, leve e bonito. Luiz Fernando Giraldello, acho que é assim que fala, tem que se readaptar para o Windows 11, mas o computador é ótimo, não é not gamer, mas jogo Deus Ex, não sei que jogo é esse, no médio sem problemas. Fortnite roda melhor do que no meu PS4, então depende muito do jogo, depende de muita coisa. Esse aqui passou por um problema, o anônimo fica travando, a bateria aguenta no máximo 40 minutos, com quem eu falo. A respeito de bateria, a maioria dos notebooks não tem uma quantidade razoável de duração de bateria, tá? Principalmente notebooks com muitas configurações como esse, configurações um pouco mais pesadas que consomem mais energia, mas 40 minutos é um tempo muito pequeno. Provavelmente esse notebook vai durar de 2 a 4 horas, depende muito do que você está fazendo também no seu notebook. No caso agora que eu estou gravando o vídeo, é lógico que se o notebook não tivesse conectado na tomada, a bateria ia descarregar muito rápido. Mas se você estivesse só navegando na internet, só lendo PDFs ou fazendo outras coisas, ia descarregar menos rápido do que gravando vídeo, né? Tem várias outras avaliações que eu vou deixar que vocês aí deem uma olhada, né, e vejam se realmente vale a pena para vocês ou não. Lembrando que esse notebook está disponível no momento, mas caso você vá comprar esse notebook em algum lugar, não sei, numa loja, que
Que Deus abençoe aí, que você consiga obter um produto de boa qualidade, que não te dê dor de cabeça e não precise ser acionado garantia. Eu sei qual é a dor de cabeça que é você receber um produto defeituoso e não é legal, né? É melhor que você receba algo que funcione. E é isso que eu peço a Deus para você. Mas não vai embora ainda, que tem o nosso momento com Deus hoje, tá? Hoje vamos falar do versículo Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei o que você está passando hoje, tá? Não sei o que está passando na sua cabeça, se você está sofrendo perseguições, se você está sofrendo uma depressão, eu não sei. Mas esse versículo é muito forte e muito importante, porque ele diz, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Deus, nosso Deus, o Senhor, ele nos acompanha para qualquer lugar, tá? Então, se nós estamos na rua, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos protegidos por eles, os anjos nos protegem dos males. É claro que a gente tem que sempre estar pedindo por isso. Senhor, me acompanha, Senhor, me leva em paz, Senhor, me traz em paz, Senhor, me protege do mal, Senhor Deus, traz alegria de volta para o meu coração, sabe? Mas também, caso você esteja passando por algum problema de depressão, não deixe de procurar também ajuda médica, isso é muito importante também, tá? Bom, esse é o versículo de hoje. Esse versículo é muito importante até para mim, porque nos dias que eu não coloco Deus à frente, realmente as coisas parecem não andar muito bem. Mas quando eu acordo para a vida e começo a orar e começo a ver essas revelações aqui, as coisas começam a melhorar. É muito incrível como Deus age nas nossas vidas, Ele tem agido na minha. É claro que existem momentos de silêncio ali, mas é apenas para saber se nós realmente temos fé. Bom, até o próximo vídeo. Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia aí, tá? Leia a Bíblia aí, uma versão tal, qualquer versão, a que for mais fácil de você entender. Leia o Novo Testamento e procure uma igreja que respeite a Bíblia, que não fale só sobre dinheiro ou só queira o seu dinheiro, né? A Bíblia, Deus é muito mais do que dinheiro, muito pelo contrário. A Bíblia fala muito sobre amor, amor ao próximo, cuidado, levantar o próximo, né? Dar suporte e etc. Em nome de Jesus, se Deus me permitir e permitir a você também, até o próximo vídeo.